Já aconteceu de você entrar na sua casa, e em vez de sentir paz, só ver bagunça, acumulação de coisas e uma energia que te sufoca? Aquela sensação de que, por mais que você limpe e organize, tudo continua igual. Que o seu lar, aquele lugar que deveria ser seu refúgio, se tornou mais uma fonte de estresse. E o pior é que você nem sabe por onde começar. Hoje quero te contar sobre um conceito que mudou a forma como milhares de pessoas vivem em seus lares. Um método que não se trata apenas de arrumar, mas de transformar seu ambiente, seu dia a dia e seu bem-estar. Chama-se Lagom, vem da Suécia, e significa nem muito, nem pouco, o justo. É aquele equilíbrio perfeito que nos faz sentir bem sem excesso, sem carências. Imagine acordar de manhã e encontrar sua casa organizada, que cada coisa tenha seu lugar, que você não se sinta sobrecarregada assim que abre os olhos. Que não perca tempo procurando coisas ou limpando espaços que você nem sequer usa. Isso é Lagom. Não é minimalismo extremo, nem encher a casa de enfeites caros. É ter o que você precisa, o que te faz feliz, e nada mais. Vou compartilhar com você 11 formas muito simples e práticas para aplicar Lagom na sua casa a partir de hoje mesmo, sem gastar dinheiro, sem complicar sua vida. Primeiro, faça uma limpeza consciente. E quero que você realmente entenda o que isso significa, porque não é aquela limpeza típica em que você tira tudo de um armário, faz um monte no chão e começa a separar o que não usou no último ano. Essa fórmula é boa para começar, mas a limpeza consciente vai muito além. Trata-se de parar diante de cada objeto da sua casa e fazer perguntas que normalmente você não faz. Não se trata só de utilidade, mas de propósito e bem-estar. Quando pegar aquele vaso, aquele cachecol velho, aqueles papéis guardados numa caixa há anos, pergunte-se: por que ainda tenho isso? Que sensação me provoca vê-lo? Isso me traz alegria, me lembra algo bonito, cumpre uma função na minha vida? Se a resposta for não, solte. Não se apegue a coisas por compromisso ou medo de se arrepender. Porque enquanto sua casa estiver cheia de coisas que não significam nada, de objetos quebrados, presentes que você nunca gostou ou coisas que você conserva para o caso de precisar, esse espaço nunca vai poder respirar. E se sua casa não respira, você também não. E sim, eu sei que não é fácil. Às vezes há culpas escondidas nas coisas. Aquele vestido caro que você nunca usou, aquele enfeite que alguém especial te deu, mas que você não gosta, aqueles livros que prometeu ler, mas sabe que não vai. O Lagom te ensina a aceitar que está tudo bem deixar ir. Que o valor de uma lembrança não está no objeto, mas no que ela significou. Faça essa limpeza por pequenas áreas. Não tente limpar a casa toda em um dia porque você vai se sentir sobrecarregada e vai acabar guardando tudo de novo. Comece com uma gaveta, uma prateleira, uma estante. Pegue cada coisa com suas mãos e sinta o que ela provoca em você. Se te gera desconforto, culpa ou indiferença, não precisa continuar ocupando espaço na sua vida. E aqui vem o mais importante: não jogue tudo no lixo. Doe, presenteie, recicle. Há objetos que talvez já não tenham lugar na sua casa, mas podem servir para outra pessoa. Essa também é parte do equilíbrio que o Lagom propõe. Desfazer-se do que sobra de forma consciente e responsável. Quando você começar a praticar essa limpeza a partir desse lugar, vai se surpreender com o quanto de peso emocional se libera. Porque não é só desordem física, é carga mental. Cada coisa que você guarda sem motivo ocupa um pequeno espaço na sua cabeça. E pouco a pouco isso vai se acumulando. Por isso você se sente tão cansada na sua própria casa sem entender porquê. Faça essa limpeza sem pressa, mas sem pausa. E cada vez que terminar uma área, tire um momento para observar como esse espaço se sente agora. É muito provável que você o perceba mais leve, mais harmonioso, como se de repente estivesse respirando melhor. Isso é o Lagom em ação. Não é uma casa vazia, é uma casa com sentido. Com coisas que te somam, não que te pesam. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Porque você começa a se acostumar a questionar o que deixa entrar no seu lar. E um dia, sem perceber, não vai mais precisar fazer limpezas massivas porque tudo que te rodeia já terá um motivo real para estar ali. Esse é o poder de uma limpeza consciente. Não é só arrumar. É se reconciliar com seu espaço, consigo mesma, e com a forma como escolhe viver. Antes de continuar, como sempre, convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não o fizeram e a apoiarem o vídeo com um curtir. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado,
Vou deixar um planner de organização diária para um lar impecável 100% grátis, espero que aproveitem. Segundo, aplique a regra de que, para cada objeto que entra, um sai. E embora pareça simples, essa regra é uma das mais poderosas para evitar que sua casa volte a transbordar depois de uma boa limpeza. Porque o verdadeiro problema não é só o que você já acumulou, mas o que continua deixando entrar sem perceber. Cada vez que você traz um objeto novo para seu lar, seja uma decoração, um utensílio de cozinha, uma peça de roupa, uma planta, uma vela aromática ou até um caderno, esse objeto ocupa um espaço físico, mas também um espaço mental. E se você não equilibrar isso deixando sair algo que já não te traz benefício, pouco a pouco, sem perceber, vai voltar a cair na saturação. O legal dessa regra é que ela te obriga a pensar antes de comprar. Te torna mais consciente das suas decisões. Porque não é a mesma coisa comprar uma luminária bonita por impulso se você sabe que ao chegar em casa vai ter que escolher outra luminária, ou talvez aquele enfeite da prateleira, para deixar ir embora. É aí que começa a se ativar o critério. Você começa a se perguntar: eu realmente preciso disso? Vale a pena substituir algo que já tenho? E se decidir que sim, então faça isso imediatamente. Não deixe para depois. Se comprou uma toalha nova, tire aquela toalha velha que você não usa mais, que está gasta e que está guardada há meses para o caso de precisar. Se comprou um vaso lindo, escolha um que você tenha em casa para presentear ou doar. Este hábito te mantém em equilíbrio constante. Não permite que as coisas se acumulem porque cada entrada tem uma saída obrigatória. É como uma porta giratória. Só pode haver um número justo de coisas dentro. Nem mais, nem menos. E atenção, isso não significa que você não pode ter coisas bonitas, nem que deve viver com o mínimo indispensável. Significa que cada objeto que você escolhe conservar ou adicionar à sua casa deve ter um motivo, uma função ou um valor emocional real para você. Que nada esteja ocupando espaço só porque sim. Além disso, essa prática te ajuda a desenvolver desapego e a parar de acumular por medo ou por hábito. Porque muitas vezes guardamos coisas que já não usamos só porque ainda servem. Um dia podem fazer falta ou custaram caro. Mas se em meses você não precisou, o mais provável é que também não precise depois. E aqui você também pode tornar isso divertido, transformar em uma espécie de jogo ou ritual familiar. Se alguém traz algo novo para casa, todos pensam o que vai sair. Até com crianças funciona. Se chega um brinquedo novo, outro deve sair para doar a uma criança que realmente precise. E você nem imagina o quão bem é ver que sua casa se mantém organizada sem esforço, só porque aprendeu a regular o que deixa entrar. É uma regra pequena, mas com um impacto imenso. Te protege de voltar a se sentir sobrecarregada pelo seu espaço, de se encher de coisas que só ocupam lugar, e te ajuda a conservar só aquilo que soma harmonia e bem-estar ao seu lar. Pratique isso por algumas semanas e você vai notar como sua casa se mantém leve, organizada e muito mais fácil de aproveitar. Terceiro, limite os enfeites a poucos que realmente te inspirem. E aqui quero que você pare para pensar de verdade no que isso significa. Porque, sem perceber, provavelmente na sua casa, em cada superfície, há um acúmulo de enfeites, lembranças, souvenirs de viagens, presentinhos, velas meio usadas, vasinhos vazios, porta-retratos com imagens que você nem olha, figuras decorativas que alguém te deu e você deixou por compromisso. E assim, sem perceber, seus espaços vão se enchendo de coisas que não somam. E o pior é que acreditamos que isso é o que faz uma casa bonita. Que uma prateleira cheia de enfeites a torna acolhedora. Que uma mesinha repleta de detalhes a torna calorosa. E não. O único resultado é ruído visual. Aquele ruído silencioso que você não escuta mas que pesa. Que cansa. Que sobrecarrega. Porque quando há muitas coisas diante dos seus olhos, sua mente não consegue relaxar. Está sempre processando tudo aquilo. O método Lagon te ensina que menos é mais, mas não a partir da frieza minimalista que às vezes parece te obrigar a viver numa casa vazia. Não. Aqui se trata de escolher com carinho, com intenção. Ter menos, mas que cada coisa que estiver ali faça sentido. Que te provoque uma emoção bonita ao vê-la. Que te inspire paz, ternura, alegria. Imagine uma prateleira com 4 ou 5 objetos bem escolhidos. Uma plantinha pequena que respira vida, uma vela com um aroma que te faz sentir calma, um porta-retrato com uma foto que realmente te emociona quando você olha, uma pedra bonita ou um objeto artesanal que te conecta com uma lembrança querida, e um livro que você ama. Nada mais. E todo o resto, fora.
Pare de se sentir obrigada a preencher espaços vazios. Porque o vazio também tem sua beleza. Um espaço sem coisas permite que as poucas coisas que há ali se destaquem, que brilhem, que tenham protagonismo. E que você, estando naquele ambiente, sinta uma leveza natural. Faça o exercício agora mesmo. Escolha uma prateleira da sua casa, ou uma mesa, ou uma estante. Olhe para ela com outros olhos. Pergunte a si mesma: o que de tudo isso realmente me faz sentir algo bonito? O que eu gosto de ver todos os dias? O que me transmite calma, alegria ou inspiração? Fique só com isso. Todo o resto, guarde, doe, ou se livre. Se não sentir falta em uma semana, é porque nunca fez falta. E não se trata de eliminar memórias. Se houver coisas importantes para você, busque um lugar especial onde realmente possa apreciá-las, não amontoadas entre objetos sem sentido. Porque quando você tem enfeites por toda parte, até os objetos valiosos se perdem. Deixam de ter força. Deixam de se destacar. O método Lagon diz: deixe seus espaços respirarem. Que haja ordem visual. Que cada coisa tenha um motivo para estar onde está. E você vai se surpreender com o que acontece. A limpeza diária fica mais fácil. O pó não se acumula em 1000 coisinhas minúsculas que você tem que mover para limpar. Seus móveis parecem mais elegantes. Sua casa se sente mais ampla sem precisar ampliá-la. E você se sente mais leve. Porque viver cercada de coisas desnecessárias cansa. Talvez você não perceba, mas cada objeto no seu campo visual envia um sinal para sua mente. Lembra de tarefas, gera microtensões, rouba a atenção. E isso soma muito. Quando você reduz seus enfeites a apenas alguns poucos que realmente ama, algo muda. Sua casa começa a refletir quem você é, não uma mistura de coisas herdadas, compradas por impulso ou guardadas por culpa. Comece devagar. Faça por zonas. Aproveite o processo. Pegue cada objeto e pense: me inspira? Me faz sorrir? Me provoca paz? Se não, deixe ir. Não é perder, é ganhar espaço, clareza e equilíbrio. E acredite, quando você ver aquela prateleira limpa, com só 3 ou 4 coisas que você ama, vai se perguntar por que não fez isso antes. Porque aí você vai entender de verdade o que significa viver leve, viver em calma, viver com propósito. Isso é Lagon. Sem excessos. Sem carências. O justo, o necessário, e tudo aquilo que te faz sentir bem. Quarto, organize por categorias e não por cômodos. E aqui quero me deter com você porque essa pequena mudança de foco transforma completamente a forma como você organiza e limpa sua casa. Durante anos nos disseram que a melhor maneira de organizar é cômodo por cômodo. Primeiro o quarto, depois a cozinha, depois o banheiro. Mas o problema de fazer assim é que você nunca percebe o quanto realmente tem de cada coisa. Porque em cada quarto se escondem objetos repetidos, coisas esquecidas, pequenos amontoados de desordem disfarçada de organização. Quando você organiza por categorias, seu olhar fica muito mais claro, mais desperto. Você percebe quantos objetos iguais ou parecidos acumulou sem perceber. E não só vê, sente. Porque quando junta, por exemplo, todos os papéis da casa, os da mesa, da cozinha, da bolsa, da gaveta do vai-que, os recibos de 2 anos atrás, as garantias de eletrodomésticos que você já não tem mais, os desenhos das crianças, cartas antigas, faturas pagas, folhetos e os coloca sobre uma mesa ou no chão, todos juntos, isso impacta. Você se pergunta: como é possível ter tanto papel espalhado? E aí acontece algo importante. Você pode tomar decisões com mais clareza. Porque vê tudo de uma vez. Não vai jogando coisas soltas, não decide de forma fragmentada. Você vê a real dimensão disso e isso te obriga a assumir a responsabilidade. O mesmo vale para as roupas. Não comece organizando o armário do quarto, depois o cabideiro da entrada, e depois as gavetas do banheiro. Junte todas as roupas da casa. Sim, todas. As suas, as das crianças, os cachecóis soltos, as camisetas velhas, as fantasias guardadas, as roupas que estão no carro, tudo. Faça uma pilha grande. Quando você vir quantas peças tem, muitas que nem lembrava, garanto que algo dentro de você vai dar um clique. E aí começa o verdadeiro trabalho, decidir honestamente o que fica e o que vai. Não a partir do conforto do aqui tem poucas coisas, melhor deixar assim. Mas a partir de uma consciência real do quanto você possui e quanto disso realmente usa ou precisa.
Faça o mesmo com os utensílios de cozinha. Não organize só a gaveta dos talheres ou a despensa. Tire tudo: colheres, facas, tábuas de cortar, xícaras, copos, formas, pequenos eletrodomésticos, potes de tempero, tudo. Porque com certeza você tem 2 ou 3 descascadores de batata, conchas repetidas, formas para biscoitos que nunca usou e xícaras trincadas que continua guardando por costume. Quando você agrupa por categorias, organiza desde a raiz. Elimina de verdade o que é desnecessário. Você toma consciência dos seus hábitos de compra, dos seus apegos absurdos, dos seus medos do tipo, e se um dia eu precisar. Além disso, evita ter as mesmas coisas em lugares diferentes. Porque quando você organiza por cômodos, é fácil deixar um jogo de tesouras em cada quarto, vai que precisa. Ou ter envelopes de papel numa gaveta da mesa, outros na cozinha e outros no quarto. Quando tudo está junto, você descobre quantos duplicados tem e quais merecem ficar. Esse método também permite otimizar o espaço. Porque quando você decide o que conservar, sabe exatamente quantas coisas tem de cada categoria e pode pensar: ok, para os utensílios de cozinha só preciso desta gaveta, não 2. Para os papéis me basta uma pasta organizada, não 5 envelopes espalhados. E o mais bonito de tudo, você reduz a bagunça futura. Porque uma vez que sua casa está organizada por categorias e você sabe quantos objetos de cada tipo tem, qualquer coisa nova que chegar terá um lugar claro ou simplesmente não entrará se você já tem o suficiente. Então esqueça completamente essa ideia de hoje organizar o quarto, amanhã a cozinha. Não. Escolha uma categoria. Só uma. A que quiser. E cuide dela do começo ao fim. Você vai ver a diferença brutal na sensação da sua casa e da sua mente depois. Vai entender por que esse princípio é um dos mais importantes do método Lagon. Porque te ajuda a recuperar o controle sobre suas coisas e sobre você mesma. Te devolve leveza, espaço e serenidade. Quinto, faça pequenos rituais diários de organização. E não imagine nada complicado ou cansativo. Aqui falamos de gestos simples, quase invisíveis, mas que, repetidos todos os dias, mudam completamente a sensação da sua casa e da sua mente. Porque a bagunça não aparece de repente, ela vai entrando aos poucos. São aquelas coisas que deixamos sobre a mesa para depois, a xícara que fica na sala, o livro aberto no sofá, os papéis acumulados perto do telefone, as roupas que deixamos em uma cadeira. Detalhes, sim. Mas detalhes que, somados, fazem sua casa pesar e sufocar sem que você perceba. O método Lagon propõe combater isso com pequenos rituais diários. A chave está em não deixar acumular. Porque a bagunça que se ignora um dia vira uma montanha no terceiro e um pesadelo emocional no sétimo. Por isso, antes de dormir, dedique 5, 10 minutos, no máximo, para percorrer sua casa com calma, em silêncio se quiser, enquanto os outros já descansam ou enquanto você se desconecta do dia. Recolha os objetos soltos que ficaram fora do lugar. Aquela echarpe sobre a cadeira, os brinquedos no tapete, a xícara que ficou perto do sofá, a carta que você deixou sobre a mesa. Não busque uma limpeza profunda nessa hora, só volte cada coisa para o seu lugar. E se algo não tem lugar, é um sinal de que sobra ou de que você deve lhe atribuir um espaço. Apague as luzes dos ambientes que já não usa. Arrume as almofadas do sofá. Feche as gavetas. Lave as poucas coisas que ficaram na pia. Dobre aquela manta que usou. São gestos quase automáticos que não te tomam tempo e que, ao fazê-los diariamente, evitam que o caos se instale. E não se trata só de ter a casa organizada ao acordar. Trata-se do que isso provoca em você. Acordar em uma casa onde tudo está no seu lugar muda a energia do seu dia. Te faz sentir leve, em calma, com controle sobre seu entorno. Porque o primeiro espaço que você vê ao abrir os olhos não é uma coleção de pendências, nem um lembrete do que não fez. É um ambiente limpo, em harmonia. E essa harmonia se reflete na sua cabeça. Além disso, esses pequenos rituais te ensinam a valorizar seu espaço. A tratar sua casa como um refúgio, não como um depósito de coisas. Porque quando você cuida dela diariamente, sem deixar que se encha de bagunça, seu lar se torna um lugar que te abraça, que te acalma, que te devolve serenidade depois de dias cansativos. Tu peux me transformer-se a moment em quelque chose de personnel et de beau. Mets une musique douce, allume une bougie parfumée, faz-le calmement mementical. Que se soit ta clôture consciente de la journée. Une façon de remercier ton espace, de elle honorer.
pas come uni obligation de plus, mais come uni caresse portoi. Et tu verras que le faisan tous les jours, tu en auras plus besoin de consacrer des après-midi entiers ao rangement. Parce que ça ne se accumulera plus. Parce que elle ordre devient partie intégrante de la dynamique naturelle de la maison. Et surtout, parce que tu aprendes a vivre avec moins, avec le juste nécessaire, et a maintenir cet équilibre sans effort. Alors commence se é soir. Juste 5 minutes. Ramasse seu lemente se é que est hors de place. Remette simplemente chaque chose à sa place. Et demain, réveille-toi et regarde comment la sensation change dans ta maison. Ce petit geste sera une des choses les plus puissantes que tu feras pour ton bien-être sans même t'en rendre compte. Parce que ce est pas seu lemente de elle ordre. C'est du calme. C'est du respect pour toi. C'est du soin. C'est lagon. Si chieme, décore avec des couleurs neutres et des matériaux naturels. Et ici, il se agite pas de suivre une mode ni de avoir une maison qui ressemble à un magazine. Il se agite de comprendre comment les couleurs et les matériaux avec lesquels tu vis affectent ton humeur, ton niveau de stress et ta façon de respirer chez toi. Parce que même si tu le remarques pas conscientemente, tu sais que tem tour influência comment tu te sens. Les tons, les textures, les formes, tu as un impact silencieux mais profond. La méthode lagon les site, et c'est pourquoi elle privilège les couleurs douces, neutres, que ne fatiguem pastesieux ni ne saturem ta tête. Des couleurs comme blanc cassé, beige, gris clair, tom sable, vert olive douce, bleu cendré. Des couleurs que ne te envahissem paz e ne te exigem rien. Des couleurs que accompagnent et détendem, que te permetem de respirer em entrant dans une pis. Parce que une couleur trop vive, des imprimes fortes, des contrastes agressivos, peuvent te opprimer sans que tu te en rendes compte. Ao contrário, une palette neutre apporte sérénité. Et cette sérénité reste sur ta pial, dans ta tête, te sulte quanto te assois por lire, manger, te reposer. E o envia de meme por les matériaux. Lagon propose un retour à elle essentiel, ao naturel. Du bois sans trop de traitements brillants. Du lin, du coton, de la céramique, du rotin, de elle osier. Des textures que te conectem à la simplicité, à elle authenticité. Parce que est pas pareil de poser ses mains sur une table em bois tiède que sur une surface plastique Freud. est pas pareil de envelopper ton corps dans une couverture em coton douce que dans un tissu synthétique que ne respire paz. Sont des détails, oui, mas sont ces détails que construisem elle expérience quotidienne de habiter un foyer. Et il faut pas faire de gros investissements pour ça. Tu peux commencer par de petites choses. Changer les osses de cousin par des tissus naturels et des tons clairs. Reemplacer ces décorations em plastique par une simple piece de céramique artisanale. Changer les rideaux lourds et sombres par du lin ou une gaze légère que laisse passer la lumière naturelle. Ajouter une plante dans un pot em terre cuité ou un panier em osier pour render les couvertures. De petits changements que transforment bien plus que tu ne imagines. En plus, ces matériaux vieilles sentem bien. Le bois gagne en caractère avec le temps. La céramique conserve sa texture. Le lin devient plus doux ao fil des lavages. Ce sont des objets que ne décorem passivamente, mas que se integrem à la vie de la maison. Que te accompagnent. Que ne necessitem pas de remplacement trente constant. Et ça aussi, c'est lagon. Choisir des objets que durem, que se adaptem, que ne te génerem pas l'angoisse de devoir les changer chaque saison. E encore plus importante, quanto réduis la pollution visuelle des objets colorés, brillants et sans lien entre eles, et que tu choisis une palette neutre et des matériaux naturels, l'espace paraît plus vaste, plus léger. Même une petite maison semble mieux respirer. Les pièces se connectem entre elles et tu deviens plus harmonieux. Parce que lagon ne cherche pas des maisons impersonnelles, mas des maisons vécues mais légères. Des maisons que prennent soin de seus que y habitem. Que te redonem du calme quando tu franchis la porte apres une journée chargée. Que ne te remplissem pas de stimulations inutiles. Que deviennent ton refuge, ta pause. Alors regarde autour de toi. Demande toi quelles couleurs prédominante, quels matériaux tu touches chaque jour. Et commence a ajuster, petit à petit, sans précipitation. Change une chose, puis une autre. Ajoute une texture naturelle ici, adoucis un ton lá.
E tu verras comentem-me mencot ele ambiance change. Comentem-me mencot tu change stoi. Parce que quanta maison respire le calme, toi aussi tu respires. E c'est là que lagon cesse d'être une belle idée por devenir molde de vie ressenti. Septième, valorise elle espace vide. C'est peut-être un des concepts les plus difficiles à assimiler por seus qui ont grande avec l'idée qu'une belle maison est une maison pleine. Remplir les murs, remplir les étagères, remplir les tables. Comme si la valeur de un foyer était dans la quantité de objets qu'on peut y exposer. Et sans s'en rendre compte, on transforme notre refuge em catalogue de objets qui rivalisem entre eux, saturem la vue et finissem par nous voler notre calme. Lagon propose justamente le contraire. Il t'enseigne à respecter et valoriser l'espace vide. A comprendre qu'un mur sans tabliaux n'est pas un mur incomplet. C'est une surface qui permet à la lumière de rebondir, ao regard de se reposer, à l'ambiance de respirer. Parce que le vide n'est pas une absence, c'est un équilibre. C'est une pause visuelle. C'est souffle entre un objet et un autre, entre une texture et une autre. Et dans ce souffle est la clé de une maison qui transmet le calme. Pense à une pièce que tu aimes. Imagine maintenant que chaque mur est couvert de tabliaux, que chaque étagère est surchargée de décorations, que chaque cogne quelque chose que occupe sa place. Ça peut sembler accueillant au début, mais avec le temps ça devient lourd. Et quand ça arrive, le premier symptôme est que ton esprit se fatigue. Parce que le humain a besoin de pauses. Et là o UNY a paz de pause, e o Y a saturation. C'est pourquoi Lagon suggere de laisser des espaces libres de façon délibérée. Un mur sans décoration, une étagère avec seulement deux ou trois objets significatifs, une table avec rien de sous-sauf une bougie ou une petite plante. Et pas parce que il manque de choses, mas parce que tu as conscientemente choisi de laisser de l'espace. O espaço vazio permite que aquilo que você decide ter realmente ganhe protagonismo. Um único quadro em uma parede limpa se torna uma declaração. Uma única planta em uma prateleira desimpedida se transforma em um ponto de calma. E você se acostuma a olhar esses detalhes de forma mais consciente, a realmente apreciá-los, porque eles não competem com nada. Além disso, os espaços vazios têm algo profundamente terapêutico. Criam uma sensação de ordem mesmo quando a casa não está impecável. Dão margem, permitem que as coisas se acomodem mentalmente. Porque nem tudo precisa estar ocupado, nem na sua casa, nem na sua vida. E se alguma vez você sentir a tentação de preencher esse espaço, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Ou é só um desconforto cultural com o vazio? Muitas vezes compramos coisas porque não suportamos ver um espaço livre. Porque nos ensinaram que uma casa sem enfeites é triste ou fria. Mas o Lagon demonstra que uma casa com espaços livres respira, te abraça e te acalma. Comece por um lugar pequeno. Uma prateleira, uma mesinha, uma parede. Deixe um espaço vazio. Não o preencha. Deixe estar. Observe-o por alguns dias. Note como você se sente ao entrar naquele espaço. Note como muda sua relação com o resto das coisas que você decidiu manter. E pouco a pouco você perceberá que esse vazio não é desconfortável. É lindo. É necessário. Porque uma casa com espaços vazios é uma casa onde há espaço para se mover, para pensar, para respirar. E nesse espaço se infiltra a calma. Então, não tenha medo de deixar cantos sem enfeites, superfícies sem objetos, paredes sem quadros. Ali também mora a beleza. Ali também se constrói o bem-estar. Ali também habita o Lagon. Oitavo, priorize a funcionalidade sobre a quantidade. E isso, embora pareça um conselho simples, é uma das transformações mais poderosas e libertadoras que você pode fazer em seu lar. Porque durante anos nos venderam a ideia de que ter mais é ter melhor. Mais eletrodomésticos na cozinha, mais acessórios no banheiro, mais roupas no armário, mais objetos na sala. Como se encher cada espaço fosse sinal de sucesso ou de boa organização. Mas a verdade é que esse acúmulo silencioso é uma das maiores causas de estresse cotidiano. O Lagon nos ensina a dar prioridade ao funcional, ao que realmente traz valor no nosso dia a dia. Não se trata de viver com o mínimo, mas de viver com o necessário. E que o que você tem realmente sirva, funcione e torne sua vida mais simples. Pense na cozinha. Quantos eletrodomésticos você tem que só ocupam espaço? A sanduicheira que você usou 3 vezes, o espremedor elétrico que faz o mesmo que um manual,
a batedeira que acumula pó porque você prefere misturar à mão. Tudo isso ocupa lugar, exige manutenção e rouba seu espaço mental sem que você perceba. Lagon propõe que você fique só com o que realmente usa. Se você cozinha todo dia, talvez um bom liquidificador, uma frigideira que não gruda, uma panela que sirva para tudo. O essencial e funcional. Não o que poderia usar algum dia. No banheiro, é a mesma coisa. Gavetas cheias de frascos quase vazios, cremes que você comprou por impulso, perfumes que nunca usa, toalhas demais. Para quê? Só geram bagunça, pó e sensação de caos visual. Fique só com o que você usa diariamente e com o que realmente gosta. Um creme que você goste do cheiro. Um perfume que te represente. 2 toalhas bem cuidadas e macias, em vez de 8 velhas e desiguais. O armário é outro campo de batalha. Não se trata de ter menos roupa por ter menos, mas de ficar com o que você realmente usa, que te serve bem e te faz sentir confortável. Para que guardar aquele vestido que você não gosta tanto, mas que custou caro? Ou aquelas calças que não servem mais, mas que você guarda por precaução? Cada peça que você mantém sem usar ocupa espaço físico e emocional. Quando você prioriza a funcionalidade, decide ficar só com o que serve, que se adapta à vida que você tem hoje, não há que você teve anos atrás nem há que talvez tenha. O mesmo vale para móveis, enfeites, ferramentas. Você não precisa de 5 pares de tesoura, nem de 14 xícaras se moram 3 pessoas na casa. Você não precisa decorar cada cantinho só porque tem espaço disponível. Lagon convida você a escolher com intenção. Se for ter algo, que seja porque realmente cumpre uma função e melhora seu cotidiano. E aqui está o segredo. Quando você para de acumular o desnecessário, os espaços ficam mais leves, mais fáceis de limpar, mais agradáveis de habitar. As decisões ficam mais simples. Encontrar as chaves, preparar a comida, escolher o que vestir. Tudo flui melhor porque a bagunça invisível deixa de existir. Além disso, priorizar a funcionalidade também significa investir em qualidade em vez de quantidade. Melhor ter uma boa panela do que 3 medianas. Melhor um jogo de lençóis macios e duráveis do que 4 baratos que se desgastam em 2 lavagens. Não é gastar mais, é gastar melhor, com consciência. Então, antes de comprar algo, pergunte-se: eu realmente preciso? Vou usar? Isso vai facilitar minha vida? E antes de guardar algo, faça a mesma pergunta. Se a resposta for não, desapegue. Porque uma casa funcional é uma casa mais serena. E uma casa serena é uma casa que cuida de você, não que exige de você. Isso é Lagon. 9. Consuma com intenção. Este princípio é um dos mais profundos do Lagon, porque não se trata só de não comprar demais, mas de mudar a forma como você se relaciona com as coisas e com o próprio ato de consumir. Vivemos numa cultura onde comprar virou uma resposta automática para quase tudo. Você está triste, compra. Se recompensa, compra. Vê uma oferta irresistível, compra. Como se encher sua casa de coisas novas pudesse preencher vazios emocionais ou resolver desconfortos que na verdade não têm nada a ver com objetos. O Lagon te convida a frear esse piloto automático. A questionar-se antes de cada compra. Não só se você precisa, mas porque sente a necessidade de ter aquilo. Faça perguntas desconfortáveis. É porque realmente vai resolver um problema na casa? Ou porque você está entediada, estressada, ou foi seduzida por uma promoção? Esse nível de honestidade pessoal é libertador, porque te faz consciente de quantas vezes você enche sua casa e esvazia sua carteira por impulsos momentâneos. Além disso, quando você consome com intenção, suas escolhas mudam. Você não compra mais a vela decorativa só porque está na moda, mas porque gosta do aroma e realmente vai trazer aconchego para um cantinho da sua casa. Você não leva mais uma almofada para o sofá só porque estava em liquidação, mas porque combina com seu espaço e cumpre uma função. Cada objeto que entra no seu lar deveria ter uma razão real para estar ali, e não se tornar um peso visual, emocional e econômico. Isso também te conecta com a ideia de postergar a compra. Se você vê algo que gosta, não leve na hora. Pense sobre isso, imagine no seu espaço, veja se realmente tem um lugar, uma função ou sentido. Se depois de alguns dias ainda parecer uma boa ideia, vá em frente. Se você esquecer, é porque era só impulso. E tem outra vantagem que poucas pessoas mencionam. Quando você consome com intenção, começa a apreciar mais o que já tem. Porque sai do modo adquirir e entra no modo apreciar.
Você percebe o valor daquele jogo de xícaras que comprou há anos, a manta que te acompanha nas noites frias, aquela luminária que ilumina perfeitamente seu cantinho favorito. Você para de olhar sua casa como uma lista de coisas que faltam, e começa a vê-la como um espaço que te sustenta. Além disso, cuida do seu bolso. Porque quantas vezes acabamos comprando coisas que depois nem usamos, que estragam rápido, que não combinam, que ocupam espaço. Dinheiro que poderia ter sido investido em experiências, em consertar algo, em melhorar o que já temos, ou simplesmente em não gastar. O Lagon ensina que gastar menos não é se privar, é escolher melhor. Ter menos, mas ter bem. Mesmo quando se trata de decoração, propõe que é melhor comprar uma peça bonita, atemporal, do que muitas bugigangas passageiras. Uma luminária de boa qualidade, uma planta que dure anos, um quadro que você realmente ame. E essa filosofia não se reflete só no material, mas em como você se sente. Porque tira o peso das compras impulsivas e devolve o controle sobre seu espaço, suas finanças e sua tranquilidade. Então, da próxima vez que algo te tentar numa loja ou numa propaganda nas redes, pare um momento. Respire. Pergunte-se: eu preciso disso? Tenho um propósito na minha casa? Eu preciso ou isso só me distrai de outra coisa? E aí, nessa pausa, você já está praticando o Lagon. Porque consumir com intenção também é uma forma de cuidar de si. 10º, crie cantinhos para desconectar. No meio do ritmo frenético da vida diária, especialmente quando você está à frente do lar, é fácil se sentir presa numa rotina sem pausas, onde cada cantinho está dedicado a alguma tarefa, a algum a fazer ou a guardar coisas. Mas o Lagon te lembra que sua casa não é só para funcionar, é para viver com tranquilidade, recarregar energias, encontrar aqueles momentos de calma que tanto precisa. Por isso, criar cantinhos para desconectar não é luxo, é necessidade. Não precisa ser um espaço grande nem complicado, pode ser tão simples quanto uma poltrona confortável perto de uma janela que deixe entrar luz natural, um lugar onde você possa sentar para ler, ouvir música ou simplesmente olhar para fora e deixar a mente descansar. Adicione detalhes que falem aos seus sentidos e que te convidem a ficar ali um tempo. Uma vela aromática com fragrância suave, como lavanda ou eucalipto, que ajude a criar um ambiente relaxante e acolhedor. Uma planta, porque o verde sempre traz vida, frescor e um ponto de conexão com a natureza que acalma a alma. Até uma manta macia que você possa usar para se enrolar enquanto aproveita aquele momento para você. O importante é que esse cantinho seja pensado para você, para suas pausas, para aqueles minutos em que se permite parar e respirar fundo. Pode estar no quarto, na sala, num canto da sala de jantar ou até numa varanda. O essencial é que seja um espaço sem distrações, sem o ruído constante do telefone ou da televisão, onde você possa simplesmente estar presente. Esse cantinho vira seu refúgio dentro de casa, um lugar para onde você possa ir quando sentir que o estresse, as preocupações ou o cansaço te sobrecarregam. Que seja um espaço desenhado para acalmar, não para encher. Que te lembre que, em meio ao movimento, tudo bem parar. Que te permita reconectar consigo mesma e recarregar energias para seguir em frente. Além disso, criar esses espaços ajuda a equilibrar o ambiente geral da sua casa. Quando você tem um lugar específico para desconectar, o resto da casa pode se manter mais organizada e funcional, porque você não tenta fazer tudo em todos os lugares. Cada espaço tem um propósito claro, e isso também reduz a sensação de caos. E o melhor é que ao criar um cantinho assim, você dá um presente para toda a sua família. Ensina que cuidar de si é tão importante quanto cuidar do lar. Que descanso e calma fazem parte de uma vida equilibrada e feliz. Então comece pequeno. Ache aquele lugar que você gosta. Coloque uma poltrona ou cadeira confortável, uma luz suave, uma planta, algo que te faça sentir bem. Experimente sentar ali, mesmo que por 5 minutos ao dia. Aos poucos, esse cantinho se tornará seu pequeno santuário pessoal, um refúgio de calma que te ajudará a viver o Lagon em cada momento. E 11º, envolva sua família. Porque Lagon não é só uma forma de organizar seu espaço ou um método só para você. É um estilo de vida que funciona realmente quando todos em casa entendem e praticam juntos. Não faz sentido você se esforçar para manter um lar leve, organizado e sem estresse se os outros continuam acumulando coisas sem controle, deixando a bagunça ou gastando sem intenção. A harmonia se constrói em equipe. Comece sentando com sua família e explicando, com calma e do coração, o que significa Lagon. Nem muito, nem pouco, justo o necessário para viver bem.
Que não se trata de se privar nem de ter uma casa vazia, mas de encontrar esse equilíbrio que permite aproveitar mais, sem estresse nem excesso. Que cada objeto, cada compra, cada espaço deve ter um propósito e contribuir para esse bem-estar comum. Convide-os a participar do processo de revisão das coisas, a decidir juntos o que conservar, o que doar ou presentear, e o que deixar ir. Quando todos participam, cria-se uma consciência coletiva que facilita a organização e reduz as resistências. Além disso, ensinar às crianças desde pequenas essa abordagem ajudará a desenvolver hábitos saudáveis que lhes servirão por toda a vida, desde valorizar o que tem até evitar o consumismo impulsivo. Faça da manutenção da casa uma tarefa compartilhada, com pequenos rituais diários onde cada um organiza seu espaço, guarda seus pertences e respeita os locais comuns. Isso não só alivia sua carga, mas fortalece o senso de responsabilidade e respeito mútuo. Também podem estabelecer juntos limites claros. Por exemplo, uma regra simples como para cada objeto novo que entra, outro deve sair, ou decidir quantos brinquedos, roupas ou utensílios são suficientes. Que isso não seja visto como uma imposição, mas como uma forma de cuidar do lar e da qualidade de vida de todos. O mais importante é que façam isso com diálogo, paciência e pelo exemplo. Se você vive o Lagon com autenticidade, mostrando como isso te faz sentir bem, a motivação será natural e contagiante. E com o tempo, esse equilíbrio será parte do dia a dia de toda a família, fazendo do lar um espaço de calma, ordem e felicidade compartilhada. Porque um lar leve e sem estresse não se conquista apenas limpando ou jogando coisas fora, mas construindo hábitos, valores e uma cultura familiar que abrace o Lagon como uma forma de viver melhor, juntos. Lembre-se, Lagon não é ter menos por obrigação nem viver na austeridade, é algo muito mais profundo. Trata-se de ter o suficiente para viver bem, para aproveitar seu lar sem que ele se torne um peso, sem que te sobrecarregue ou te angustie. É um equilíbrio justo, nem excesso que sature seus espaços, nem falta que te limite. A ideia é que cada coisa que está na sua casa traga valor, conforto e alegria, sem roubar sua energia nem seu tempo. Se hoje você sente que sua casa pesa para você, que te rouba energia, que toda vez que você entra ela gera estresse ou ansiedade, você não está sozinha. Muitas donas de casa vivem essa sensação de desgaste constante, como se carregassem um peso invisível que se acumula entre móveis, objetos, papéis e lembranças desorganizadas. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa se mudar para outro lugar nem investir em móveis caros ou grandes reformas para mudar isso. O segredo está em mudar a forma como escolhe o que te cerca, em como decide o que permanece e o que vai embora, em como se conecta com seu espaço. Você pode começar pequeno, sem se sentir sobrecarregada pela ideia de arrumar toda a casa de uma vez. Escolha uma gaveta que está sempre bagunçada, uma prateleira que acumula coisas que você não usa, ou um cômodo que parece um caos. Dedique um tempo para revisá-lo com calma, sem pressa ou julgamentos. Pergunte-se: isso me serve? Me faz feliz? Ou só está ocupando espaço e roubando minha paz? Ao tomar decisões conscientes, sem pressa, você vai recuperando pouco a pouco o controle sobre seu lar e, o mais importante, sobre como se sente nele. Você verá que não é apenas uma mudança física, é uma mudança emocional e mental. À medida que sua casa vai ficando mais organizada, também se dissipam as cargas internas, as preocupações, a tensão acumulada. E quando menos perceber, vai recuperar aquela sensação de lar que você tanto merece. Aquele lugar que te abraça, que te acalma, que te inspira e te dá energia para seguir adiante. Esse processo não é uma meta rápida nem uma perfeição inalcançável, mas um caminho que se constrói passo a passo, dia após dia, com paciência e carinho por você mesma e pelo seu espaço. E você não precisa fazer isso sozinha. Se quiser, inscreva-se e me acompanhe nessa jornada para transformar seu lar com ideias simples, práticas e com sentido. Porque sua casa não precisa ser perfeita nem parecer um catálogo. Só precisa te fazer feliz, confortável e leve. Isso é Lagon, e está ao alcance das suas mãos.